Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 18 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira os ativos de risco apresentam movimentações variadas, em que nós temos as bolsas europeias e os futuros de índices de ações nos Estados Unidos com viés mais positivo, por conta aí das perspectivas de um eventual avanço aí nas negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos, que continua, enquanto a gente observa um movimento de queda das commodities e o dólar se fortalecendo. Para passar então para vocês as principais movimentações, nós temos a Bolsa de Londres subindo 0,66%, Bolsa Francesa alta de quase 1%, e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo quase 2%. Futuros norte-americanos S&P subindo 0,20%, Dow Jones subindo 0,10%, Nasdaq subindo 0,22%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 0,5%, ali na faixa dos 16,79 pontos. É importante dizer, pessoal, que esse é o menor patamar aí nos últimos meses, mostrando que o mercado está com apetite por ativos de risco. Dólar Index DXY subindo 0,26 a 103,15 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,5% a 3,60. Bitcoin subindo quase 2 a 27.370 dólares a unidade. Mercados, pessoal, que na ausência de novidades, em busca de uma nova narrativa, acabam tendo esse viés mais positivo, mas lembrando, tá? As principais bolsas norte-americanas, quando você olha as movimentações dos últimos meses, ela segue aí praticamente lateralizada. Sobre a questão envolvendo a dívida nos Estados Unidos, tá? Os líderes políticos em Washington indicaram aí que estão em progresso nas negociações desse teto da dívida, e o presidente Joe Biden dispensou confiança de que os legisladores vão chegar aí a um acordo para evitar esse calote. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente teve o Jamie Dimon, ele que é CEO do JP Morgan, ele também expressou aí a sua crença de que o governo americano provavelmente aí não vai deixar de pagar a sua dívida, o que acaba então contribuindo para esse sentimento aí mais positivo. Sobre a agenda do dia nos Estados Unidos, nós teremos aí pedidos de auxílio de seguro-desemprego e vendas de casas existentes. Ao mesmo tempo que dirigentes do Fed, incluindo aí o Philip Jefferson, Michael Barr, a Lori Logan, falarão aí ao longo do dia. Nós também teremos, antes da abertura dos mercados por lá, o Walmart, que é um dos principais varejistas do mundo e também, obviamente, dos Estados Unidos. Eles que vão divulgar aí os seus resultados, que poderão fornecer insights interessantes sobre como está a economia norte-americana, e o consumo dos norte-americanos. Tá? Dado a relevância do Walmart, é importante entender como que um dos principais varejistas do mundo, supermercados do mundo, dos Estados Unidos, está em relação aí aos seus balanços. Isso acaba passando aí um norte sobre o estado de saúde da economia norte-americana. Falando então sobre as commodities agora, pessoal, a gente observa um movimento de queda do cobre e o minério de ferro também interrompendo aí as altas que aconteceram nos últimos dias. Cobre caindo 0,70, níquel caindo 0,5%, minério de ferro na China também fechou com uma leve baixa. Investidores, pessoal, seguem avaliando ainda as perspectivas sobre o que vai ser a demanda aí na China, ao mesmo tempo, pessoal, que nós temos o quê? Um fortalecimento do dólar. Existe uma correlação inversa. Dólar sobe normalmente, tá? Isso não é uma regra, mas normalmente as commodities caem. E isso acontece porque com o dólar se fortalecendo frente a outras moedas, você diminui o poder de compra das pessoas, já que as negociações normalmente são feitas em dólares. Então isso acaba fazendo com que os preços das commodities precisem cair para compensar esses efeitos cambiais, tá bom? Então, essa queda das commodities acontece principalmente por conta disso. Petróleo também registra uma leve baixa, o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, caindo 0,18, 72,70 dólares o barril. Bom, pessoal, assim encerro o noticiário internacional. Vejam que não temos grandes novidades. Como eu disse anteriormente, o mercado buscando
novas narrativas, né, aguardando, obviamente, dados sobre a economia norte-americana. Enquanto isso, ele se apega aí à questão envolvendo as negociações sobre a dívida nos Estados Unidos. Brasil, pessoal, ontem a gente teve a Câmara aprovando com urgência a votação aí do novo arcabouço fiscal, permitindo então que o texto seja votado no plenário sem passar aí por comissões. O amplo apoio a essa medida reforça então as perspectivas de que isso deve levar a uma conclusão rápida aí em relação aos debates sobre o projeto. Também segue no radar, pessoal, a nova política de preços da Petrobras, que ainda segue em debate e ainda vai levar um tempo aí para que o mercado avalie se ela realmente representa uma redução aí do risco para a empresa ou um caminho aí para uma menor rentabilidade futura. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Essa regra por si só, ela é muito aberta. Ela deixa muito espaço aí para que a Petrobras tenha flexibilidade para ela fazer o que ela quiser. Então, o meu cenário, né, o cenário aqui da Genial Investimentos é o seguinte: enquanto o petróleo, né, se manter nessa faixa ali, entre 60, 70, até mesmo 75 dólares o barril, tranquilo, tá? Ela vai ter flexibilidade e liberdade para conseguir aí ter uma paridade de preços a níveis internacionais, já que o petróleo não vai ser um problema. E, obviamente, quanto mais baixo, melhor. Por outro lado, se a gente tiver algum evento adverso, né, uma guerra, uma OPEP+, aí cortando a sua produção e o petróleo se valorizando, algumas casas ainda precificam, né, e estimam petróleo a 100 dólares o barril no final do ano. Se isso for para frente, se isso acontecer, aí sim que mora o perigo. Aí que nós teremos um problema, porque muito provavelmente a Petrobras vai intervir, né, dada essa nova política de preços, e não vai repassar estes custos para o consumidor final. Beleza? Então, acho que esse é o principal ponto. Enquanto o petróleo estiver no nível baixo, segue o jogo. Petróleo subiu, aí pode representar aí um futuro problema. E para finalizar o noticiário corporativo, a gente teve a BR Foods anunciando, tá, que está mantendo aí conversas não exclusivas sobre uma possível venda aí de determinados precatórios, créditos tributários e ativos judiciais, mas que ainda nenhuma decisão foi tomada. Essas negociações que já foram ventiladas na mídia, principalmente aí das negociações com o BTG Pactual, mas nada de assertivo. Isso, pessoal, se for concluído com sucesso, será bastante aí positivo para a companhia. A BR Foods, olhando para o setor de frigoríficos, é uma das empresas mais alavancadas. Ela até está conseguindo aí melhores resultados, mas como ela tem ainda muito custo com a dívida, isso acaba impactando aí bastante na rentabilidade do acionista e para investimentos aí em melhoras operacionais. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Por enquanto, aí seguimos com um viés positivo. Espero que isso seja repassado aí para a Bolsa Brasileira. Apenas atenção, tá, pessoal? O movimento de alta da Bolsa tem sido muito forte nos últimos dias. Isso abre espaço para correções na ausência de notícias positivas ou até mesmo aí uma notícia levemente negativa, tá? Mercado com uma simetria um pouquinho pior, mas é aquilo, tá? Não tem como a gente ir contra as movimentações das bolsas globais e esse apetite por risco. O Brasil ainda tem mas muitos ativos aí a preços atrativos. Mas fiquem atentos, tá? Sempre gestão de risco e olhar, a gente espera, obviamente, né, que a bolsa aí atinja cada vez mais patamares mais altos. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.